Bonjour, ou quer dizer, fala empresário, fala empresária, Marcos Freitas aqui no Pode Bater Meta e eu comecei diferente porque hoje nós recebemos um convidado ilustre, importado da França e aí é que a gente já vai começar com conteúdo. O cara é empresário, francês, mora no Brasil há 10 anos e veio empreender no Brasil. Então eu quero começar aqui, Tomás, você que é CEO da Freto, é uma empresa de logística que está revolucionando o mercado nacional, dizendo por que tu veio investir no Brasil. Bom dia, boa tarde, na verdade, Marcos. Prazer te conhecer aqui. Super obrigado pelo convite. Então, faz 10 anos sim que estou aqui. Sou francês com coração brasileiro. A minha esposa é gaúcha. Tenho duas pequenas que nasceram aqui no Brasil, uma de 12 e uma de 6 anos. E quando cheguei no contexto da compra de uma empresa brasileira pelo grupo internacional francês no qual trabalhava, que é chamado Edenred, que é o grupo Tickets. Eles compraram uma empresa aqui de logística, em pagamento de logística. Vim aqui para assumir essa empresa e integrar ela dentro do grupo internacional. Me apaixonei pelo Brasil, me apaixonei pela logística também, porque acho que a logística aqui no Brasil ela é singular, ela é diferente. Ela é muito rodoviária, né? Quase 2/3 de todos os fluxos de logística no Brasil é sobre rodas, então rodoviário, e muito segmentada e pulverizada. Então estamos falando de 2,4 milhões de caminhoneiros, pessoas movimentando o Brasil. Isso me fez brilhar o olho assim e vendo que tinha muita coisa para fazer. Então, tecnologia para ajudar, mas também humanizar alguns processos e a maneira de fazer. Me apaixonei por isso e em 2016, 17, liderava então a fintech da Edenred e a gente começou a olhar no mercado uma dor tanto das indústrias transportadoras e também caminhoneiros no desrespeito do encontro da oferta e demanda. Então, no Brasil continental, né? Aliás, para fazer o paralelo com a França, é 16 vezes maior que a França, o Brasil, em termos de tamanho. Então, uma dificuldade de se encontrar. Na época, vendi um projeto de M&A para comprar uma empresa. A gente não achou sapato no nosso pé. E aí, provoquei o grupo dizendo, e se a gente criasse de zero uma plataforma? E assim o Freto nasceu. Que bacana, que legal. E o mais interessante de tudo, eu ajudo empresários de todo o Brasil para melhorar a performance das suas empresas. E o brasileiro vive reclamando do Brasil como um péssimo país para empreender. Que o Brasil tem a pior mão de obra, que o Brasil tem os piores políticos, e nessa parte estão parcialmente corretos, e que o Brasil é um país muito difícil de trabalhar. Então, por que você escolheu especificamente o Brasil? Acho que eu amo o Brasil mesmo, sabe? Me sinto brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro e o Brasil, de maneira geral, tem uma energia que, para mim, é o maior combustível para empreender qualquer coisa na vida. Quando você vai na Europa, e muitas vezes brinco com os meus amigos aqui, brasileiros ou colegas, mas lá tudo funciona, aqui não, sabe aquela coisa? Lá não tudo funciona, também não. Não é tudo cor-de-rosa, também não. Tem oportunidades sim, mas também é tudo pela média. E aqui tem várias oportunidades para fazer coisas diferentes para quem quer mesmo empreender e empreitar de maneira diferente. Estou fazendo uma obra na praia, por exemplo, a gente está falando da praia. Cara, tem um mundo de oportunidades para quem quer ser empreiteiro sério e trabalhar aqui corretamente, com planejamento, execução e tudo mais. Então, o Brasil foi uma escolha porque teve uma oportunidade para chegar aqui como executivo e depois, sim, optei por ficar aqui, para empreender aqui, porque realmente acredito no Brasil. Acho que temos tudo para dar certo. Às vezes falta organização, execução, disciplina, né? E foco nisso. Então, tu me sentindo bem aqui e querendo ajudar o país também e retribuir o que ele me deu. Porque acho que em 10 anos recebi muito na minha carreira, na minha vida, e quero justamente retribuir isso para o país. Olha que interessante, você que está assistindo a gente aqui, eu estou com um francês, nascido na Bretanha, Bretanha, é isso mesmo. francesa, que viveu muito mais tempo na França, que está dizendo que o Brasil é um país que tem problemas e que onde tem problemas há oportunidades para quem quer fazer, para quem quer resolver. O que eu acho interessante é que a tua fala é muito parecida com a do Davi Vélez, do Nubank. Ele é um colombiano, Uhum. fundador do Nubank, que é uma empresa que vale múltiplos Sim, conheço. bilhões de dólares.
E ele fala que olhou para o Brasil como um país de oportunidade. E é interessante que a gente que vive aqui no Brasil, o problema, muitas vezes não entende que onde há problema, há oportunidade. É muito uma questão de por onde você está enxergando o foco das coisas. O brasileiro, e eu quero entrar aqui num ponto um pouco de história, eu tenho uma certa teoria sobre o brasileiro, o europeu e o americano. O brasileiro, eu acredito de verdade que Deus é brasileiro, tá? Porque um país que nasce com essa diversidade de recursos naturais, a Amazônia, Rio Amazonas, o solo fértil, aqui não tem desastre natural, aqui não tem um furacão, aqui não tem terremoto, tá? E aí, Não nesse tem país, ninguém de fora que quer entrar em guerra ninguém que contra o quer. Eu fui em Brasil. Israel recentemente, Israel é cercado de países malucos. E aqui no Brasil, cara, além de tudo isso que eu falei, é um país que foi saqueado desde 1500 e nunca quebrou, né? Então, Deus é brasileiro, tá? Desculpa os outros países, desculpa a França, mas Deus é brasileiro sim, porque o próprio brasileiro já tentou quebrar a gente de todo jeito e não conseguiu. E é muito bacana quando alguém vê de fora, como você, francês, o Davi Vélez, colombiano, olha para o Brasil como uma oportunidade. Então, eu queria uma visão sua. Por que que você entende que o Brasil, visto pelos brasileiros, é um país tão problemático que não tem jeito e que você, um europeu, criado na França, nascido na França, enxerga o Brasil como um país de oportunidades? Então, acho que diria, é um ponto amplo isso, não? A gente pode conversar horas sobre. Mas de uma certa forma, de maneira geral, sabe aquele ditado de a grama do vizinho está sempre mais verde? Né? Então, a gente está sempre olhando mais os problemas no dia a dia e as oportunidades fora do nosso alcance. E não necessariamente como a gente pode transformar os problemas do nosso alcance em oportunidades. Isso acho que talvez seja humano, a gente foi criado assim, sabe? Então, muitas vezes comparando, é melhor lá, e se pudesse estar lá, poderia fazer diferente. Já ouvi vários amigos falando, se fulano de tal ou fulano de tal for eleito, eu vou embora desse país, sabe? Tanto faz o lado, mas por quê? Porque aqui tem tudo para fazer acontecer. Então depende muito mais da gente do que do outro. Eu acho que tem um viés talvez humano também natural que é muitas vezes de colocar a culpa no outro, né? Então é melhor colocar os nossos esforços no que a gente pode mudar, no que a gente pode atuar, do que não está no alcance, não é possível de mudar e simplesmente focar e fazer o certo. O que vejo aqui de uma grande diferença para mim entre o Brasil e a Europa, por exemplo, que conheço mais que Estados Unidos? A energia das pessoas é totalmente diferente. Do brasileiro para o europeu. Muito mais alto aqui. É tipo 220, inclusive somos o único país provavelmente no mundo a ter 110 da 220, que é uma, desculpa, MRDA, esse negócio, mas a gente tem que usar essas duas tomadas, né? Mas a energia realmente é 220. Então, quer fazer uma coisa, sempre tem entusiasmo, sempre tem vontade de fazer. Vamos lá, só falta, às vezes basta um líder que tem uma visão, que tem uma intuição, uma organização e o grupo vai. Na França, mais difícil. Movimentar o grupo, mais difícil. Às vezes tinha uma brincadeira quando eu cheguei assim para fazer uma analogia entre os dois países, que era o seguinte: se no Brasil tiver que quebrar essa parede aqui, com todo o time com a cabeça, a gente vai quebrar a parede até a cabeça cair. Talvez tinha uma porta para sair e a gente não precisasse quebrar a parede, mas a parede vai estar quebrada. Então, essa energia, para mim, ele é o combustível disso, de fato. Depois disso, oportunidades, tem um monte de oportunidades. Porque tem sempre oportunidades para melhorar a vida das pessoas, para melhorar um pain point, uma dor de alguém, de um setor. Na logística onde a gente opera, a logística existe há décadas, né? Então a gente não está reinventando ou criando a logística agora. Ela já existe há décadas, inclusive na pandemia a gente pode ver que ela não parou, né? Se tivesse parado na pandemia, acho que a gente teria entrado numa guerra civil, né? Numa coisa sem controle, inclusive. E não, movimentamos o país e continuou da mesma forma. O que a gente está trazendo é mais tecnologia, é simplificar os processos,
para agilizar, para automatizar os processos com inteligência artificial e uma série de tecnologia e, sobretudo, humanizar também essas relações. Porque a gente está vendo que as pessoas que movimentam o Brasil, que são os caminhoneiros, no caso, a maioria não tem acesso a necessidades básicas. Nas nossas pesquisas, 70% deles não têm plano de saúde. 70% necessário, aposto que todo mundo tem plano de saúde aqui. O pessoal não entende o poder Sabe? dos caminhoneiros no Brasil, né? Totalmente. Eu acho que é a única classe que se parar para o país literalmente mesmo. Totalmente. Né? E o que a gente deveria dar para eles seria uma condição muito melhor de trabalho, não só de estradas, né? Não sei se você já teve a oportunidade de rodar o Brasil Sim. dirigindo. Muda completamente de um estado para o outro. Muda completamente você andar aqui em São Paulo para andar no estrada no interior do Piauí ou no interior do Ceará. Muda completamente. Ou no norte, que o cara vai ter que fazer uma logística até fluvial, né? De colocar parte da carga sendo entregue por navio. Então, a classe caminhoneira tem uma grande importância e eu fico refletindo assim, eu sei que não vai mudar nada o que eu vou dizer, mas o Brasil, por extensões continentais, né, de tamanho Sim. geográfico, por que o Brasil nunca investiu na malha ferroviária, por exemplo? Isso é um debate complicado. Acho que teve vários investimentos feitos, talvez 2, 3 vezes, que não aconteceram corretamente, não foram orientados corretamente. É uma mudança de longo prazo também, construir ferrovias, né? Mas mesmo assim, se a gente olhar a malha rodoviária, independentemente de infraestrutura, ela precisa de muito mais necessidades também, de conexão, de fazer que o caminhão não vai esperar 8 horas para carregar o caminhão. Isso é um Porque absurdo, né? isso independentemente da qualidade da estrada, sabe? São processos que hoje não estão otimizados por ser analógicos e a gente quer, de fato, transformar eles de maneira mais ágil, simples e agradável para todos, vamos E dizer. todo mundo ganha, né? Menos, todo mundo ganha com isso, exatamente. E aí, para voltar no seu ponto, você está falando o que o ingrediente também que a gente tem que ter, acho, para empreender aqui no Brasil. É, ter sonho é importante, sempre. Acreditar nesse sonho. Eu acho que ter a coragem de ousar, sabe? E, sobretudo, de provocar o statu quo. Então, o que mais gosto de fazer, na verdade, no dia a dia, é sempre provocar o statu quo, significa a minha organização, o mercado, os meus clientes, para ir um passo para frente. E se a gente está em movimento, significa que se a gente está em desequilíbrio, significa que estamos em movimento e a gente está evoluindo corretamente. Tu falou uma coisa que chegou a me mexer aqui, que é quebrar o status quo, né? Status quo é aquilo que tá todo mundo fazendo. E é uma frase que eu escuto muito, é o seguinte: ah, mas sempre foi feito assim. E aí eu fico pensando se o Steve Jobs pensasse, eu não vou reinventar o telefone, porque ele sempre foi feito assim. Sim, Ou que o Elon Musk não pensasse em reinventar o carro para o elétrico, se ele pensasse, mas todos os carros sempre foram assim. Ou o Google pensar, cara, eu não vou reinventar aqui a busca por informações, porque sempre foi através de exatamente. enciclopédia. Então, eu tive em Israel, como eu estava te dizendo aqui nos bastidores, e eu perguntei lá para os israelenses por que um país tão pequeno era tão bem sucedido. E ele falou 3 coisas. Todo mundo lá passa pelo exército, Sim, homens e sim. mulheres, homens 3 anos, mulheres 2 anos, De altíssimo nível, de inclusive. altíssimo nível. Então não é aquele exército para ficar limpando rua somente, é um exército que pensa, é um exército mais orientado para a Uhum. tecnologia, para a defesa. Inteligência. 2, cultura de questionamento. Ele fala, nossas crianças são feitas para questionar. Aí tu pega Israel, um país pequeno, onde nesse país pequeno, que não tem água, que tem talvez os piores vizinhos do mundo, brasileiro, agradeça ser vizinho da Venezuela, porque você não conhece os vizinhos de Israel querendo bombardear. Pelo menos Venezuela não quer jogar míssil na gente todo dia, né? Israel tem que ter todo um corredor de defesa, de mísseis antiaéreos ali, bateria antiaérea, porque está sendo atacado constantemente. Né? 2, então ele falou dessa cultura da inovação. E o 3, cara, é não conviver com os problemas. Então, eu tenho uma teoria que pelo Brasil nunca ter vivido uma guerra, nunca ter tido a escassez, de certa forma deixou a gente um pouco mais acomodado e preguiçoso. Porque Concordo. aqui, por pior que aconteça, Sempre dá certo no final. sempre tem, cara. Sempre tem.
né? Sempre tem. Se o brasileiro se esforçar um pouquinho a mais, as coisas dão certo. Ontem foi meu aniversário e eu fiz 40... Feliz aniversário. Obrigado. Fiz Feliz 43 anos ontem. E aí me fizeram uma pergunta assim, Marcos, qual é o presente de aniversário que você gostaria? Aí eu pensei e respondi, cara, geralmente a pessoa pede saúde, eu tenho, pede para ter uma família boa, eu tenho, né? Então o básico de vida aqui eu tenho. Mas eu queria fazer um pedido, que a gente tivesse os governantes na altura do Brasil, na altura do poder desse país. É um país, você que é empresário que está assistindo a gente, pode estar passando por um problema, passando por uma dificuldade, cara, tem jeito. Só que para isso é importante que você sonhe, é importante que você quebre os padrões, né? Quebre o status quo e você se desafie a caminhar para frente. Não aceitar porque tem uma mão de obra medíocre e dizer assim, a mão de obra no Brasil não presta. Mentira! Não é Eu sou verdade. mão de obra brasileira, eu sou uma boa mão de obra. Na minha equipe tem boa mão de obra. O que eu vejo muitas vezes são as empresas não sabem contratar. E aí é um ponto que você falou, ao invés de assumir e puxar a responsabilidade para aquilo que tem poder, vai e culpa o outro. Quando eu tinha 15 anos, eu era muito danado. Danado é uma pessoa levada. E a minha mãe pregou, cara, colou na minha parede uma frase que mudou o drive da minha mente, que era assim, tudo muda se você mudar, queira, ouse e tente. E aquela frase fala muito de Bela autorresponsabilidade. frase, tá certo. Então, o meu mundo muda quando eu mudo, quando eu passo a ser uma pessoa melhor. Mas para isso eu tenho que querer. E não adianta ensinar vontade para ninguém, porque ninguém aprende vontade. Eu tenho que querer de dentro para fora. Eu tenho que ousar, que é fazer o diferente. Eu tenho que tentar. E o tentar é ir para a prática. É. E tentar é também aceitar o erro. Então, vou voltar sobre 2 pontos também que você falou que são importantes, acho, aqui para a audiência, que é a escassez e o questionamento, que são dificuldades que vejo e que cutuco todo dia, na verdade, nas organizações. O primeiro questionamento, muitas vezes a gente foi criado por não fazer perguntas, e sim acertar as perguntas da professora, acertar as perguntas do líder, sabe? Então, se você fizer uma pergunta, significa que você não entendeu. Ao contrário, se você fizer uma pergunta, significa que você quer entender mais, Aprofundar mais. aprofundar mais. E hoje vejo isso nos fóruns que eu organizo. Hoje de manhã teve um bate-papo com os colaboradores, com uns 10 colaboradores do Freto, e um bate-papo leve, assim, sem pauta, sem nada, só para a gente se conhecer, fazer perguntas. E sempre procuro quais são as perguntas, e muitas vezes tem timidez, não vou fazer essa pergunta, que vergonha, para quê, porque não tem pergunta errada. Qualquer pergunta faz o outro refletir e avançar um pouco, sabe? Então, o questionar é sempre importante e ele traz a criatividade. Eu brinco sempre com a turma que em 2 pequenas palavras você provoca a criatividade. E se a gente fizesse isso? E se a gente Porque fizesse... abre um campo de possibilidades. Exatamente. E não mas. O que você falou agora, que super concordo, não, mas a gente já fez isso, não funciona. Mas sempre funciona assim. E qual o motivo de É não ter funcionado? a frase que mais adoro. Porque aí adoro quebrar essa frase dizendo, e se a gente fizesse assim? Eu brinco, quando eu caí, quando eu era criança, eu caí e quebrou o botão do não dá. Quando alguém diz não dá pra fazer isso, parece que me dá Quebrou o botão do não dá. um choque assim, e eu digo, tá. E qual o motivo que não dá? E geralmente as pessoas nem sabem Não sabem. justificar. Porque o não dá é preguiçoso. Você dizer não dá, não consigo, eu não vou suar, eu não vou tentar. Acho que tem um pouco disso, sabe? Tem um pouco também de medo de errar. Acho que Concordo. o medo de errar, ele é uma trava muito grande nas organizações, de maneira geral. Estou até trabalhando isso com as minhas filhas, desde a pequena, com 6 anos. E estou vendo que, desde pequeno, você quer acertar para agradar os teus pais, você quer acertar para merecer uma nota boa na escola, você chega numa organização, você quer sempre acertar. E eu tive 20 anos de vida executiva em grandes grupos internacionais. Errei menos em 20 anos do que em 2 anos ou 3 anos empreendendo. Empreendendo erra muito mais. Muito mais. Isso que você aceita e incorpora o erro como um aprendizado. O próximo passo, né? Exatamente. Tá mais próximo do acerto. Acho que é o Mandela, não? Nelson Mandela, que falava que either you learn or you win. Você ganha ou você aprende. Então não tem perda nisso.
Ou você consegue, acerta, ou você aprende com isso, ou você ajusta a rota e a próxima Eu vez funciona. concordo em gênero, número e grau com os 2 pontos que você falou, né. Um ponto que você disse foi assim: "Cara, o brasileiro tem medo de errar e de fazer pergunta, porque ele tem que responder ali o que o professor quer". Eu tinha uma cliente que ela era dona de colégio, e ela disse que uma criança muito inteligente de 8 anos foi fazer uma prova de matemática, e na pergunta da prova tinha assim: "Você saiu com R$ 10 e você foi comprar 8 laranjas. Cada laranja custava R$ 1. Com quanto você voltou de troco?". Na lógica, se você tem R$ 10, cada laranja era R$ 1, eram 8, você voltou com R$ 2. Só que a criança respondeu assim: "Não voltei com nada". E aí a professora deu um 0 para a criança e chamou: "Mariazinha, como é que você respondeu que não voltou com nada?". Aí a criança respondeu: "Porque eu usei cartão de crédito". Ótimo. Genial! Genial. Genial! É Só que porque não assim, tem mais troco, o né? processo de educação é Exatamente. responda o que eu O quero. gabarito. É o O gabarito. gabarito. Responda o que o professor quer. Responda o que está no livro. E lá em Israel traz muito essa cultura de dizer, questione. Sim. Por que que as coisas têm que ser assim? Então, eu frequento, gosto muito de frequentar o Vale do Silício, na Califórnia, e lá tem muito essa cultura de questionar Uhum. o porquê que as coisas são assim, de buscar o novo. E às vezes foi certo um momento de estar assim e agora não mais. Porque o mundo evolui, as pessoas evoluem, a tecnologia evolui, tudo evolui. E o gabarito, eu concordo super com isso. Você conhece o Murilo Gun, Aham. que é um humorista, né? Ele tem uma tese sobre isso que eu acho sensacional também. E ele fala justamente que a gente foi criado na escola com gabarito, disciplina. Então, apita, você na fila, apita, entra na sala, apita, sai da sala. E o gabarito da matemática, né? Então, uma pessoa faz, come uma pipoca grande no cinema em, sei lá, 60 minutos. Aí uma segunda pessoa vem com a mesma pipoca. Em quanto tempo eles vão comer a pipoca? Todo mundo, raciocínio lógico, 30 minutos. Né? 60 vezes dividido por 2, 30 minutos. Ele fala, não, 15 minutos. Por quê? Cada um come muito mais rapidamente porque tem medo de não comer. Então, 15 minutos, acabou. Então, não, essa liberdade criativa que a gente não se deixa porque tem um gabarito, tem um certo, tem um errado. É. E eu acho que é, de certa forma, cultural e até induzido pelos governantes do Brasil. Porque é muito perigoso uma população que pensa. É muito perigoso eu investir na educação básica e eu criar jovens que questionam. Então é muito melhor que eu te doutrine, que eu te treine a ser do jeito que eu quero, que eu te dê migalha, que eu te dê ali o pouco para que você se satisfaça com um pouco, mas aqui é um papo para Sim, outros momentos, para não entrar nessa mais seara. amplo. Aí eu sou muito contra a política assistencialista. Eu acho que existe parte que precisa, uma pessoa que não tem os braços, que tem uma deficiência, tem que receber assistencialismo, mas um adulto sadio, ele tem que receber trabalho, ele tem que receber a condição de trabalhar. E tem muita gente boa no Brasil querendo trabalhar. Digo isso para todos os empresários. Quando a minha equipe chega e reclama de alguma coisa que está ruim na empresa, eu digo, pessoal, toda empresa tem defeito. Só que funcionário tem memória curta. O funcionário às vezes está numa empresa e ele esquece tudo de ruim que era na outra e ele só enxerga as coisas ruins que tá nessa aqui. E aí eu brinco com ele e digo assim, pessoal, você sabe que essa pilha aqui de papel tem 10 milhões de empregados no Brasil. Um monte de gente querendo trabalhar aqui no teu lugar. Então vamos parar de reclamar, né? Parar de reclamar. É muito fácil reclamar. E uma coisa que a maturidade me trouxe, Tomás, eu tenho um pavor de andar perto de quem reclama. Eu acredito muito na energia que você Sim. falou. Então, acho que a energia da reclamação, ela contamina também. Nos dois Ela, lados. ela traz um peso. E as empresas, trazendo agora isso que a gente está falando de cultura, tem que trazer para a empresa a cultura da solução. Tem que trazer para a empresa a cultura do crescimento. Às vezes o cara está ali na empresa trabalhando, ele diz assim, eu não vou trabalhar porque eu não vou enricar o dono. Mas ele está sendo muito burro com ele, porque é o trabalho dele, que gera o dinheiro dele. Eu comecei descarregando caminhão, Sim. como estoquista. Vi isso no teu perfil. E no meu pensamento, o que era que eu pensava? A empresa me deu uma farda, a empresa me deu um salário de R$ 300, é como se me desse um pedaço de terra aqui. Que tal continente me deu um pedaço de terra. Cabe a mim desenvolver. Não cabe a meu chefe, não cabe à empresa que eu tô. E se eu tô puto com a empresa que eu tô, os incomodados que se retirem. Né? Então os empresários precisam também olhar para aquelas pessoas que estão ali e eu sempre digo que quem tem uma empresa tem um colégio.
que é um papel nosso educar os colaboradores, é um papel nosso educar as pessoas. E como é que você tem trabalhado isso dentro da Freto? É um tema super importante, isso eu acho. Quando a gente estava começando a falar, né, sobre as coisas de enxergar que o Brasil está tudo ruim, etc. Não é verdade, eu concordo. Tem muitas coisas que estão dando certo. De fato, saúde é um problema no país, para mim. Educação é um problema no país. Segurança é um problema no país. Infraestrutura é um problema. Só que esses quatro se resolvem com a educação. Então, a educação é o mais importante. A gente tem que fazer a nossa parte como empresas privadas e não esperar também só as iniciativas públicas com isso, para desenvolver as pessoas que querem ser desenvolvidas. Acho que aí é aí que está a equação. Não, aquela famosa o curso no anfiteatro onde o cara entrará, mas não quer fazer. Então, se não quer fazer, não faz. Ninguém está obrigado a fazer. Agora, eu acredito muito nisso, então a gente faz várias coisas dentro de casa para treinar, capacitar as pessoas, tanto quanto como líder, como também pessoas que entram. A gente tenta desenvolver parcerias também com cursos, ou gratuitos ou com desconto para dar acesso à educação. E depois sempre brinco que é cada um que tem que ir atrás do seu desenvolvimento pessoal em função do que ele quer, né? Então, a gente se incentiva muito a ter um mentor, vamos dizer, dentro ou fora, uma pessoa com quem você pode se inspirar. Eu sempre tive na minha carreira uma ou duas pessoas que eram referências, assim, que me fizeram crescer. Não é que eles tinham obrigação de, eu me inspirava e ia atrás do conhecimento, da maneira de fazer. Então a gente provoca isso. E do lado dos caminhoneiros, a gente tem uma iniciativa que chama Clube de Estrada. É um lounge, é como se fosse um lounge da companhia aérea, mas para o caminhoneiro. A gente tem 8 unidades espalhadas no Brasil e a gente acolhe o caminhoneiro nas estradas, em geral perto de um posto de combustível. E a gente disponibiliza palestras de educação para eles sobre N temas. Sobre prostituição infantil na estrada, sobre direção defensiva para ser prudente no volante, sobre uso de drogas, bebidas, sobre doenças também, próstata, etc. Para justamente educar, criar, transmitir conhecimento. E acredito que elevando a base de conhecimento de todos, a gente cria, obviamente, um mundo melhor, mais criativo e mais poderoso. Perfeito. Você não tem o poder, nem eu tenho, de educarmos todo mundo. Cada um Mas se faz eu essa tenho o parte. poder de educar os meus colaboradores, que eu faça a minha parte. Você falou que tem 2 filhas. Eu tenho 3. Eu tenho uma de 20, uma de 12 e um de 1 ano. Uau, Todos com a mesma esposa. Falta o teu aí pra tu empatar comigo. parabéns. Vai no terceiro, vai empatar o jogo. Não vou te deixar ganhar isso. Ganhei, 3-2 pro Brasil aqui. Então, cara, eu tenho o poder de educar minhas filhas, meus filhos. Eu tenho o poder de educar meus colaboradores, que querem. Eu tenho o poder de educar meus clientes, que querem. Às vezes eu vejo as pessoas querendo culpar também o governo, culpar o outro, mas no seu entorno não fazendo a sua parte. No seu entorno não gerando uma conscientização das pessoas que estão próximas ali de você. Então, eu acredito muito, quando eu vou fazer um diagnóstico de uma empresa, eu gosto de fazer um diagnóstico me baseando por uma análise externa e interna. E o que é esse diagnóstico? Análises externas é tudo que acontece na tua empresa, da porta para fora, que tu não tem poder. Chuva, dólar, inflação, corrupção, não tenho poder sobre isso. E interno é tudo que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar meta, cultura, estratégia comercial, estratégia de marketing. E eu oriento os empresários a parar de perder tempo com o externo e concentrar onde o braço dele alcança, que é no interno. A mudança de uma empresa, eu tenho uma metodologia, e eu sempre digo que a mudança da empresa ela é de cima para baixo e de dentro para fora. O que é o de cima para baixo? De cima para baixo é o dono. Eu brinco, tinha um cantor aqui no Brasil que o nome dele é Vando. Vando. E esse Vando, ele tinha uma música que era assim: você é luz, é raio, estrela e luar. E eu digo que o empresário é o Vando. Okay. O empresário tem que ser a luz, o farol, que diz para onde vamos, como nos comportamos, como nos incentivamos. O empresário tem que ser o Vando, como a luz que vai descer para o time dele. E entender que a mudança da empresa, os fatores externos afetam, a Covid afetou, mas o que vai mais afetar a mudança de uma empresa é o que ela faz de dentro para fora. Concordo. São as estratégias internas. É gastar menos tempo com noticiário e mais tempo com plano de ação,
com reunião, com feedback, com pesquisa, para estar mudando a empresa. Super concordo com isso. E eu acho que e nisso não tem uma verdade absoluta para sempre também, né? Quando a gente começou há 5 anos atrás, a gente tinha um sonho. O sonho é o mesmo. Então, isso é interessante. O sonho não mudou. A gente tinha imaginado caminhos para chegar no sonho. Vários mudaram. Alguns deram mais certo do que previsto. Outros não existiam caminho. A gente achava que tinha caminho, não tinha. E outros a gente teve que ajustar ou bifurcar e estamos ajustando os caminhos. Então acho que é estar sempre se provocando também sobre aceitar que eventualmente errou, mas tudo bem, errou, corrigiu Rápido. e rápido ajustou. Porque verdade absoluta para sempre não existe, né? Eu sempre costumo dizer que então eu faço a analogia do dono com um surfista. Não surfou, tá? Não surfou muito. Tentei um pouco, mas surfou na neve, mas não na água. E o surfista, ele está sempre, então, na plancha dele, a gente acha que ele está em equilíbrio. Na verdade, ele está em desequilíbrio permanente. Porque se ele estivesse em equilíbrio, ele cairia. Então, ele está em desequilíbrio permanente, ele está com a onda, ele tem um norte, que é a visão, é o norte, que é a saída do tubo, por exemplo, ele sabe onde vai sair, só que o momento que ele começa e o momento que ele termina, a onda pode quebrar antes, alguém pode aparecer, pode ter mais vento, pode ter N elementos que ele Não não controla. antecipou inicialmente, mas ele vai ter que se adaptar e se ajustar na jornada para chegar lá, mas sem perder o norte. Então, acho que o que é mais importante na minha visão do dono é ter o norte, saber onde você vai, onde você quer chegar, onde você está, e sempre estudar os melhores caminhos e sempre adaptar o caminho em função do mercado, do time, da competência interna também, que vai evoluindo, obviamente, das tecnologias. Tem coisas hoje que são permitidas que não eram permitidas 10 anos atrás, né? E daqui até 5 anos vai ser mais ainda. Então, acho que é ajustar com esse portfólio, vamos dizer, de ativo que temos na mão, e concordo super contigo que tem elementos que não são controláveis. Então, não adianta se queixar ou chorar se a taxa de juros vai aumentar, se vai baixar, se o PIB de maneira geral vai crescer ou não vai crescer. Faz a tua parte e faz a tua parte no teu mundo. E se cada um fizer a sua parte no seu mundo, fazendo bem para agregar valor, acho que a gente terá um mundo melhor. Perfeito, perfeito, perfeito. É muito fácil reclamar, né? E eu concordo que hoje em dia, cara, tem gente que diz assim, Marcos, hoje em dia é muito mais fácil de empreender. Eu não acho. Por quê? Porque uma empresa na década de 40, 50, 60, quando se montava um negócio, ele passava muitos anos de maneira linear. Porque não tinham tantas mudanças. Não existia a globalização. Então, uma empresa era líder de um mercado anos e anos fazendo a mesma coisa. Hoje, se uma empresa não estivesse refundando a cada quarto, a cada semestre, a cada ano, ela morre. Totalmente. Uma empresa entrar no jogo e dizer assim, eu sou um provedor de internet e vou trabalhar do mesmo jeito pro resto da vida, que é vendendo, batendo na porta. Peraí, amigo. Peraí, porque vai ter uma demanda corporativa que depende de outro atendimento Sim. e uma nova tecnologia está chegando. Você precisa estar atento. Então, eu acho que hoje empreender é mais democrático. Mais pessoas podem ter uma empresa. Agora, o grande desafio é se manter viva. E para se manter viva, tem que ter uma certeza, que é que você precisa mudar constantemente. E eu brinco muito, numa brincadeira séria, que o empresário, ele não deve ser apaixonado pelo produto dele. Não, Ele tem que ser apaixonado por necessidade de consumidor, porque é ali que está o ouro. Muitas vezes o empresário muito apaixonado pelo produto dele, ele não está atento às novas demandas de Sim. mercado e ele acaba perdendo o time de ajuste, ou pior, ele fica viciado em olhar para o que o concorrente está fazendo. Eu digo para os meus clientes, Querendo o ouro, copiar ou querendo... cara, o ouro não está onde os teus concorrentes estão trabalhando. O teu ouro está no gap entre necessidade de mercado e necessidades que o mercado hoje não atende teus competidores. É aqui que mora o ouro. Que é onde uma Netflix entra e desbanca uma Blockbuster, é onde um iFood entra e desbanca outros mercados, uma XP entra no mercado extremamente consolidado de bancos e entra aqui numa brecha de mercado, que era uma demanda do povo querendo trabalhar com seu dinheiro e que os grandes bancos não queriam pegar aquele cliente Sim. pequeno. Então é aqui que moram O os nicho, grandes segredos eventualmente. de crescimento e as empresas não estão
atentas a isso. Então, o Brasil, literalmente, é um país de grandes oportunidades, é um país que tem gente boa, tem gente ruim também, como em todo canto, mas se o empresário tiver essa garra, tiver essa visão e tiver a maleabilidade de se ajustar, ele vai conseguir progredir. A única certeza de quem tem uma empresa é que você vai ter problema o resto da vida. Com certeza. Eu digo assim, meu amigo, quer abrir uma empresa, uma certeza, você vai ter problema para o resto da vida. Aí chega um funcionário e diz assim, eu vou abrir a minha empresa para eu parar de trabalhar para os outros. Melhor fazer Aí eu outra digo, coisa. oi? Amigo, quando você montar a sua empresa, é que você vai passar a trabalhar para os outros. Porque você vai trabalhar para a sua equipe, para o cliente, para o governo, para o fornecedor. Quando você é funcionário, você está trabalhando para você, né? E a preocupação é totalmente diferente, ela é bem mais ampla. E aprendi uma palavra, um ditado quando eu cheguei aqui, que sem emoção não tem graça. E posso confirmar que a vida de empreendedor é muito engraçada. Ou seja, a jornada é engraçada, mas ela tem muita emoção. Então, a gente está falando no início, né, das emoções. É altas e baixas, como qualquer ciclo de vida, só que no mesmo dia, potencialmente. Então, no mesmo dia, você tem o altíssimo de conquista e o lá embaixo porque, será, teve um vento contrário que derrubou tudo que você fez. Então, é isso. Acho que empreender tem que ter... Acho que tem que gostar de adrenalina também, sabe? Eu gosto muito dessa parte. A gente fala do kitesurf, já pulei de paraquedas também, gosto dessa parte. Eu nunca quis me matar. Não, eu também não. Mas Tô brincando. é seguro isso. E acho que tem que ter essa vontade de fazer diferente. Acho que é isso, né? A gente falou do statu quo, a gente falou... Então, provocar, se desafiar, só que começando a se desafiar a si mesmo. Eu tenho um lema comigo, que é: estou aqui para sempre não ultrapassar, mas para empurrar mais os limites que eu ou alguém tinha se fixado para si. E é nesse momento que estou mais feliz, sabe? Quando tenho um colaborador, um cliente, alguém que está comigo e que tinha se fixado esse limite, não dá para ir. Eu, como pessoa, além disso, vou lá e faço questão de fazer uma mentoria ou ajudar. E quando vejo a pessoa ultrapassar esse limite, foi legal. Porque não tem limite. É o limite que a gente se fixa. Tem pessoas que usam aquela viseira do cavalo, né? Que é só olhar para cá. E a sociedade meio que prepara a gente para isso. Tá? Quem são os malucos? Eu fico pensando assim, imagina, cara, Santos Dumont foi o inventor do avião. Quando o Santos Dumont chegou para os amigos dele num bar e disse assim, cara, tomando uma cerveja, eu tô pensando em criar uma máquina que vai voar. Os amigos dele disseram aqui, cara, esse cara é um louco. Tá louco. Ei, Santos Dumont, tá fumando maconha? Tá doidão, Santos Dumont? E aí, o doido é quem faz o diferente. O doido é quem ousa no meio dos normais. Só que eu fico pensando, eu acredito muito em Deus. Se Deus fez a gente tudo diferente, por que ele ia querer que a gente agisse de forma igual? Se Deus te deu uma capacidade de inteligência diferente da minha, diferente de outro, por que ele ia... E ele deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Por que fazer o mesmo? Mas é porque o mesmo traz uma falsa segurança. Eu passar com a minha empresa fazendo o que eu sempre fiz vai me deixar seguro porque é a área que eu domino. Só que às vezes o barco tá afundando e eu tô aqui agarrado na zona de conforto. Na zona de conforto, e de repente tem um bote aqui, um jet ski, mas que eu tô tão fechado aqui que eu não olho pro lado, para as possibilidades, porque tô preso a fazer a mesma coisa. E é importante nós, como líderes, como gestores, como empresários, despertar no nosso time de que dá. Sim. De que é possível, que tem como fazer, porque o próprio ser humano é o seu principal inimigo que estipula limitações. Né? Eu estou aqui caminhando para o finalmente, quero voltar. O Tomás é um francês que mora no Brasil há mais de 10 anos, foi técnico de futebol, foi funcionário muito tempo e fundou uma startup que está revolucionando o mundo de logística dos caminhões no Brasil e certamente, rapidamente, vai dominar o mundo pela coragem que ele tem, coragem para crescer que ele tem. Aqui é uma propaganda do meu livro, coloca meu livro aqui na edição, tá? Porque ele tem coragem para crescer, ele tem coragem de fazer o diferente e tem coragem de explorar um mercado que tu tá reclamando, criatura. E o homem tá aqui com 100 e tantos colaboradores, vivendo desafio, vivendo problema, levando porrada, mas está seguindo em frente, né?
E aí, Tomás, eu queria que você deixasse um recado para o empresário brasileiro. O que você entende que o empresário brasileiro precisa fazer, na sua visão, para que ele consiga desbravar e continuar crescendo, entusiasmado com esse jogo tão complexo que é empreender no nosso país? Então, seriam vários, mas o primeiro seria acreditar em você. Se você tiver uma ideia, um problema que você vê que tem que ser resolvido, vai. Então, acreditar mesmo na intuição também, que não é só, tudo não é racional, né? Tem uma parte de intuição. A segunda parte, ousar, ter ousadia. Muitas vezes, quando te falei que errei menos em 20 anos de carreira do que em 3 anos empreendendo, é porque estava dentro do conforto, onde fiz muita coisa também. Só que tinha tantos filtros, tantas paraquedas, que aí mesmo não podia cair. Quando você empreende, de fato, pode cair. E vai fazer a parte. Então, ousadia é muito importante. Aceitar o erro. Acho que é aceitar o erro como aprendizagem e não como fracasso. Porque o erro como fracasso desanima, o erro como aprendizagem faz corrigir e acertar depois. E o último ponto, diria, não se preocupar com o que não está no alcance, o que está fora do alcance de si. Então, tudo que a gente falou, seja política, seja financeiro, seja tudo isso, e fazer a sua parte. E por último, você falou bastante disso, então quero reforçar isso também. Acredita no Brasil, no brasileiro, cara. Porque eu escolhi estar aqui porque acredito. Então, quando uso pessoas que não acreditam, me dói, sabe? Cara, eu já visitei quase 30 países e eu não conheço no mundo até hoje país com a diversidade cultural, diversidade culinária, com a diversidade de clima que a gente tem, com um país que é sofrido pelos saques, mas é um povo que ainda mesmo assim se mantém alegre. Então, eu não gosto muito de falar mal do Brasil. Eu sei que tem problemas, como a França tem problema, Estados Unidos tem Todos. problema, a China tem problema, Japão tem problema, mas eu acredito que aqui realmente é um país de muitas oportunidades. E eu vou aqui fazer um resumo, porque o homem deu uma aula aqui, nesse fechamento, tá? Sabia que ele era professor, né? Agora ele tá me ensinando aqui, eu tô aqui para aprender. Eu sou esperto. Eu trago esses caras aqui só para eu aprender mais ainda e dividir com vocês, porque a gente acredita muito em transbordo. Transbordo é não guardar o conhecimento só pra gente. É trocar, dividir, tá? E quanto Concordo. mais a gente divide, mais a gente cresce. E aí ele falou o quê? Primeiro ponto, acredite no seu projeto. Só que não é um acreditar sendo irresponsável. Acredite baseado em números também. Olhe seus números, olhe seu progresso. E ele falou uma coisa que eu concordo e que às vezes eu até falho nisso, que é a intuição. Tem hora que a tua intuição tá dizendo, cara, vai. E você, racional demais, não vou, o calejado com os problemas. Tem hora que a intuição é o tempero que diferencia o grande empreendedor do empreendedor normal. E aí junta com a ousadia, né? Aceitar o erro como aprendizado e não como fracasso. Tá? O erro é só mais um degrau para o acerto. Então corrige rápido. Não se acostuma também com o mesmo erro. Então tá com um sócio que é um babaca, que é um pilantra, sai logo de perto dele. Tá? Desvincula, muda o percurso. Não se preocupar com onde você não tem alcance, que eu concordo também, que é o que eu chamo de análise externa. E acreditar no Brasil, né? Acreditar onde você tá. Porque se você empreende num lugar que você não acredita, você tá com o meio caminho andado. Como é que eu vou estar no mercado que eu falo mal do público, que eu falo mal da equipe, que eu falo mal de tudo? Como é que vai dar certo? Não tem como dar certo. Então, pessoas que estão conseguindo empreender e vencer são pessoas que acreditam nesse Brasil. Cara, muito obrigado. Nosso podcast é o Pode Bater Meta e eu tenho certeza que muitos empresários que estão assistindo aqui passarão a bater a meta com a grande aula, com a grande humildade que o Tomás, CEO da Freto, das principais empresas que estão revolucionando o mercado, trouxe aqui pra gente. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado Conte a você. comigo e fique com Deus. Foi um super prazer. Muito obrigado, Marcos. Show de bola. Valeu, cara. Tchau. Valeu. Valeu.